Uma boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus esteja em nossos corações e que tenhamos a paz, a harmonia, o amor e a saúde que viemos aqui buscar. Nesta noite de domingo, que iniciamos mais uma semana e que viemos aqui a unir forças, para nós continuarmos a nossa jornada terrena com a sensação do dever cumprido, com a retidão de caráter, com o amor ao próximo e todos os deveres que nós devemos colocar em nossas vidas. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 27 do Evangelho, que é intitulado Pedi e obtereis. Aquele mesmo que falam, ajuda-te e o céu te ajudará. E esse capítulo, ele fala principalmente sobre a prece. Ele explica como que funciona a prece, quais as condições, qual é a eficácia, qual é a ação da prece, do pensamento. E Jesus começa esse capítulo com o Evangelho falando que nós não sejamos como os hipócritas da época. Os hipócritas oravam ou em pé, ou nas sinagogas, em pé nas ruas, e em voz alta, para que todos os escutassem, os vissem, e bradando com orgulho que sabiam orar, que estavam pedindo a Deus, que eram melhores do que os outros. Totalmente ao contrário do que Jesus preconizou, que era a humildade. A primeira condição para você orar é você se colocar em submissão e humildade ao Pai, que é Deus. Porque tudo o que acontece parte dos desígnios do Pai. E aí, Jesus contava uma parábola sobre o fariseu e o publicano. E ele explicou que uma vez foram ao templo um fariseu e um publicano, e o fariseu ficou bem na frente, como eu estou aqui, de pé, orando em voz alta e falando mal dos outros. Então, que eu não sou hipócrita, que eu não sou adúltero, como fulano, como ciclano, como aquele publicano, e começou a se comparar com superioridade às outras categorias religiosas ou de pessoas da sociedade. E aí, após isso, o publicano no cantinho lá no fundo, sentadinho, quieto, não conseguia nem levantar a cabeça para Deus. E colocava lá, Deus, tende piedade de mim, tende misericórdia, que sou pecador, das minhas misérias, dos meus pecados. E aí Jesus falava, para Deus, qual oração tem maior serventia e maior valia? Todo mundo ia falar na época, com certeza do fariseu, porque ele falou bonito, porque disse lindas palavras, porque se destacou as suas obras, o que ele fazia, o que ele ajudava, se mostrou um cidadão exemplar na sociedade. Mas perante Deus, o publicano tem muito mais valor, a oração do publicano, por ser singela, uma oração simples, de poucas palavras, mas dita com sinceridade, do fundo do coração. Ele não se dignava a levantar a cabeça a Deus, sendo subserviente e mostrando a sua pequenez frente à imensidão espiritual, frente a toda a grandeza e a luz de Deus. E isso a gente vê que foi depois transportado, e ainda hoje, muitas religiões, muitos credos usam isso ainda. As pessoas acham que quanto mais gritar, mais falar alto, mais palavras você disser, mais multiplicações de frases, mais Deus vai ouvir as preces. Então, quanto menos atendido mais grita, mais fala, mais fórmula é prescrita, como se a oração tivesse uma fórmula. E a oração, ela é muito mais sentimento, o fundo dela, do que a forma. A forma é o de menos, porque ela é um ato que a gente está em reclusão, nós estamos voltados para dentro de nós mesmos, para o nosso íntimo, em comunhão com o nosso Pai. Então é um momento de intimidade entre os filhos e o Pai. Então tem que ter um recolhimento, totalmente ao contrário dessa evidência, dessa
posição de destaque que as pessoas querem se colocar. E Jesus falava outra coisa muito importante também, né? Que antes de você ir até o altar, antes de você for orar e pedir a Deus, que você perdoasse, né, aos seus inimigos, a quem você tivesse rancor, ódio, qualquer tipo de desavença anterior. Que para você ir até o Pai, você teria que estar com o coração livre, com o coração puro e aberto. Por que isso? Porque como que você vai se apresentar perante o Pai para pedir alguma coisa, para louvar, para agradecer, se você está impuro, se você tem sentimentos contrários à caridade dentro de si? Então, por isso que ele falava, faça as pazes com seus pais antes de dar alguma oferenda ao altar, e aqui, perdoe os seus inimigos antes de você pedir alguma coisa, antes de você vir até o altar e conversar com Deus. E a gente faz isso direto, né? A gente não perdoa, né? A gente sempre tem mágoas, a gente tem ódios, raivas, as pessoas fazem mal pra gente, é difícil a gente perdoar e a gente quer que Deus nos perdoe. Então nós queremos essa prioridade no perdão de Deus, mas se nós não perdoamos ao nosso próximo, né? Nós temos dificuldade de desculpar, de ser indulgente com as faltas alheias. Então, se nós formos fazer uma recapitulação de tudo que Jesus disse das condições da prece, nós podemos falar que a primeira coisa, não se colocar em evidência, não há necessidade de se colocar em lugar de destaque. Segundo, evitar um excesso de palavras. Não é pelo número de palavras que a prece vai ser mais ou menos atendida. Antes de orar, como acabei de falar, perdoar, né? A prece necessita de um coração purificado. E por último, ele falava para orar sempre com humildade, total humildade e submissão à vontade divina. E aí as pessoas falam, tá bom, tudo bem, então tem uma fórmula, eu vou orar, mas e a eficácia dessa prece? Né? Essa prece tem eficácia? Ou é uma coisa pueril? É uma coisa, mas se Deus sabe tudo, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, as leis divinas já estão todas determinadas, né? Deus sabe tudo o que acontece conosco e o que se passa dentro de nossos corações. Então, para algumas pessoas são incrédulas, elas falam, a prece é uma coisa de criança, é uma coisa pueril, porque não vai levar a lugar nenhum, porque se Deus já sabe tudo, o que já está escrito vai acontecer, e o que não está escrito não vai acontecer. Então seria uma pura perda de tempo. Só que a gente sabe que Deus, de fato, conhece as nossas necessidades, né? Deus sabe tudo o que nós necessitamos ou o que nós não necessitamos. Por isso que alguns dos pedidos que nós fazemos, muitos, melhor dizendo, não são atendidos, porque são pedidos tolos, ingênuos, pedidos materiais. Nós pedimos alegria, nós pedimos riqueza, nós pedimos a abreviação das nossas provas, sucesso nas nossas empreitadas aqui na Terra. Nós não pedimos os verdadeiros valores de que Ele espera que nós entendamos e peçamos a Ele. E aí a gente fala assim, mas todas as condições têm uma fatalidade? Não tem. Se nós lermos o Livro dos Espíritos, há questões que explicam isso perfeitamente. Os Espíritos falam que o que há de fatalidade é o período de nosso nascimento e o período da nossa morte. Então, o dia que chegar a nossa hora de desencarnar, vai acontecer de qualquer maneira. Fujamos ou não daquele meio que é ser de desencarnação, vai vir outra condição, outra situação que vai nos causar isso. E a gente vê isso até na imprensa, né? Muitas vezes a pessoa estava para embarcar num voo, aquele voo, perdeu o voo caiu, matou todo mundo, aí ela morre de um acidente com o táxi. Estava voltando para casa, aconteceu um acidente, ou uma semana depois, um dia depois, acontece uma outra, cai da escada, bate a cabeça e morre. Essa pessoa, a gente até brinca, estava predestinada a desencarnar mesmo, porque ela escapou de um acidente ali e caiu em outro acidente. Por quê? Porque quando chega a hora, vai acontecer. A hora de a gente sair aqui do plano carnal. Mas entre o nosso nascimento e a hora de nossa morte, tudo, ou a maior parte do que acontece nesse meio tempo, está de acordo com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio,
com a nossa vontade. Porque pensem bem, se não fosse assim, de que valeria o nosso livre-arbítrio? Nós seríamos um robô na mão de Deus, nós seríamos um ser autômato, nós já nasceríamos programados com todos os acontecimentos da vida. Então, se eu não for atrás dos meus sonhos, das minhas conquistas, dos meus desejos, dos meus objetivos, ia dar no mesmo, porque já está escrito, ia tudo acontecer da mesma maneira. E a gente vê que a vida não é assim, Se a gente não correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, as coisas não acontecem. Nós temos que fazer as coisas acontecerem para a gente. E aí que vai a grande dificuldade nossa, que é como exercer esse livre-arbítrio. Nós exercemos, na maior parte das vezes, de modo errado. E aí nós vamos atrás das coisas ruins, das coisas que nos fazem mal, que nos trazem prejuízos morais, prejuízos materiais, e aí culpamos esses desarranjos, esses insucessos aos espíritos obsessores, a falta de sorte, a inveja do outro, a todo tipo de terceirização desta culpa. Nós temos uma dificuldade de assumirmos que nós somos os autores dos sucessos e dos fracassos de nossa vida também. Então nós temos essa capacidade, graças a Deus, de modificar os acontecimentos, de mudar alguns acontecimentos de nossas vidas e de principalmente fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Isso está aí uma coisa que nenhum de nós pode fugir e falar que não há oportunidade. Todos podemos fazer o bem e estamos aqui para fazer o bem, mas nós não fazemos, Nós nos distraímos com as coisas aí do mundo exterior, com as nossas paixões, com os nossos maus sentimentos, com a nossa ganância, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, e nos desviamos do caminho reto, do caminho do bem, que levaria à realização das nossas provas, da nossa expiação e, por que não, do nosso progresso espiritual, da gente sair daqui melhor do que a gente entrou nessa existência. Então, por isso que a prece serve para que a gente atraia a presença de quem? Dos bons espíritos. Quando nós nos conectamos com Deus, quando nós nos conectamos com os espíritos superiores, eles vêm em socorro até nós, porque eles se sentem agraciados com esse pedido e felizes de que nós estamos com humildade, nos voltando a Deus, pedindo o auxílio deles para nos colocar no caminho do bem. Então os espíritos resolvem tudo que a gente precisa resolver. Eles podem decidir a nossa vida, eles vão dar um jeito dos nossos problemas, vão trazer dinheiro para mim, vão trazer saúde, sucesso profissional, sucesso amoroso. Eles vão nos inspirar, eles vão dar as condições para que a gente vá buscar o que seja nosso, o bem que nós queiramos fazer. Mas não vão dar de mão beijada para nós, porque da onde estaria o nosso mérito das ações? Deus quer que nós sejamos donos do próprio mérito. Eles inspiram o pensamento, inspiram aonde a gente buscar as coisas, aonde a gente pedir auxílio, a gente melhorar moralmente, a gente praticar o bem. E aí as coisas começam a acontecer. E aí nós temos o mérito. Por quê? Porque nós escolhemos, nós poderíamos ter repelido os bons conselhos dele, como muitas vezes fazemos, Aquela coisa do diabinho e do anjinho no nosso ouvido, Um falando para a gente fazer o bem e o outro botando fogo para a gente fazer o mal, Aí a gente escolhe, Qual que eu vou ouvir? O do lado direito ou do lado esquerdo, ou vice-versa, Então o discernimento e a vontade de escolher o caminho do bem é sempre nosso. Então, por isso que nós podemos falar que nós temos o livre-arbítrio, Imagina se não tivesse, aí a vida que graça teria, Onde estaria a possibilidade de nós traçarmos o nosso caminho e traçarmos o nosso futuro, seja ele bom ou seja ele mau? Porque tudo que a gente faz traz consequências, A lei de causa e efeito é a lei nossa de justiça. Se eu faço boas coisas para mim e para o meu próximo, eu vou atrair as coisas boas para mim. As consequências serão benfazejas, serão benéficas.
Agora, se eu faço só maldade, né, se eu sou uma pessoa que falto com a caridade, falto com respeito, uma pessoa maldosa, invejosa, que pratica crimes, ilicitudes, atrocidades na sociedade, ou mesmo pequenas coisas que às vezes estão fora da lei penal, estão fora da reprovação do direito, mas que perante Deus são infrações às suas leis. Nada fica impune. Tudo o que nós infringimos da lei divina, tudo será colocado uma pena. Teremos que reparar isso, teremos que fazer uma contração para que isso volte ao estado quo, ao estado que ele tinha antes. Então nós não fugimos das consequências dos nossos atos. Então pensem só, essa prece, quando a gente faz a prece, quando a gente pede a Deus, né, os bons espíritos que executam isso, porque Deus está secundado de muitos executores, há muitos espíritos na hierarquia celestial que executam a vontade de Deus. E eles trazem até nós, né, essa coragem, essa confiança, a paciência, a resignação perante os inúmeros problemas da vida. Quando nós estamos sofrendo uma doença, né, uma perda de um ente querido, a tendência nossa é entrar em desespero, né, entrar em situação de pessimismo, de terror, de pânico muitas vezes, né? E aí os espíritos vão fazer mudar o acontecimento, eles vão ressuscitar a pessoa, né, vão às vezes fazer um milagre, tirar a doença com a mão. Não, às vezes a gente vai precisar passar por aquela situação porque são provas que escolhemos na espiritualidade, justamente para o nosso progresso, para o nosso adiantamento, que nós esquecemos aqui, né? Por um lado, graças a Deus. Por quê? Porque imagina se nós lembrássemos de tudo que nós fizemos nas vidas passadas, dos nossos inimigos, né, dos nossos desafetos, de quem nos prejudicou, de quem nós prejudicamos e hoje está convivendo do nosso lado, dentro da nossa casa, na maioria das vezes. Quão difícil seria a vida neste mundo, mais do que já é. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá esse esquecimento provisório, pelo menos durante a reencarnação, né, a atual existência e nas outras, para que a gente possa, né, como falamos, pelo livre-arbítrio, pela aparente autonomia das decisões, traçar o caminho do bem. Que a gente tenha o mérito dessa escolha. O mérito sempre vai ser colocado na nossa conta, né? E aí Deus fala, então Deus, quando ele atende algum pedido, ele derroga a sua lei. A lei de Deus é imutável, então você está dizendo, Tiago, que se eu pedir com humildade, né, com recolhimento, usando o seu livre-arbítrio, Deus vai derrogar as leis. Não, as leis de Deus não são imutáveis. Ele pode abrandar o nosso sofrimento, né, ou fazer com que a gente ache um caminho mais simples, mais curto. Por quê? Porque nós temos mérito, se nós tivermos o mérito, né? Por isso a importância da prática do bem. Porque se eu não tenho mérito nenhum, o que adianta eu pedir a Deus, né? Deus vai fazer sempre a análise do pedido. Sempre esse pedido seja feito para Deus diretamente ou para algum espírito. Às vezes a pessoa tem um padroeiro, uma santa, às vezes no cemitério algum desencarnado lá que fala, esse espírito faz milagres, né? Uma pessoa que eu tenho em conta, mas isso vai ser encaminhado aos espíritos superiores. Sempre vai ter o intermediário que leva esse pedido, essa prece até Deus. E aí Deus vai colocar na balança, né? Será que o Tiago tem mérito? Será que o Tiago merece o abrandamento dessa pena, dessa prova? Vamos ver aqui o que ele anda fazendo da vida dele. Será que ele está seguindo o que ele planejou? Será que ele está voltado ao caminho do bem, da caridade? Será que ele está melhor nesta encarnação do que ele era na anterior? Ou ele contraiu mais dívidas do que ele tinha no passado? Porque muitos trazem, aqui vêm para fazer alguma coisa do bem, para se modificarem, e acabam se metendo os pés pelas mãos, e acabam se enrolando mais ainda. E aí o sofrimento vem, a prova vem, a cobrança vem, a expiação chega até nós. Mas porque Deus é ruim? Porque Deus quer castigar? Não, porque essa é a sua lei, né? É a lei lógica, consequencial, de causa e efeito. Por isso que falei, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Pedi e obtereis, porque necessito da minha autonomia,
da minha vontade, de eu procurar o melhor para mim, de eu procurar uma saída, de eu procurar uma solução para o problema. Se a gente ficar inerte, cruzar os nossos braços e não fazermos nada, as coisas não caem do céu, não resolvem, né? Aí as pessoas ficam esperando que aconteça um milagre, que os espíritos tragam a solução pronta, e aí muitas vezes a gente procura várias casas espíritas, várias religiões, à procura de um milagre, de um verdadeiro milagre, de uma solução mágica que venha de fora para dentro, quando a solução está dentro de nós, né? Os espíritos sempre falam que a solução é a modificação interior. A solução é nós encontrarmos as nossas mazelas, os nossos defeitos, o que ainda a gente traz de maldade dentro de nós, e muitas coisas ruins ainda, porque estamos bem distantes ainda da nossa purificação, mas que isso sirva como uma lição pedagógica, né? Que a gente consiga identificar e colocar em prática para sanar isso, né? Uma solução para isso. Então eu tenho que encontrar um meio de resolver os meus problemas. Então se eu sou uma pessoa, né, impaciente, eu tenho que começar a trabalhar a paciência. Se eu sou uma pessoa grossa, mal educada, hostil com os outros, preciso procurar a sorrir mais, a ser mais benevolente com os erros dos outros, a julgar menos, a ser menos maledicente, né? A gente às vezes é muito rigoroso com as coisas, a gente não aceita que as pessoas errem, que as pessoas falem qualquer coisa para a gente, e a gente se acha sempre com mais direitos do que o outro. E a gente não se coloca numa condição de humildade, né? De se colocar vendo o que eu preciso melhorar. Antes de apontar o defeito do outro, veja o que precisa de melhor em você. E aí você vai começar a trabalhar com isso, né? Você vai procurar os meios necessários para que isso se modifique, por mais difícil que seja. Porque não é numa existência que a gente vai dar um salto qualitativo enorme, não é, né? Mas se a gente for pensar de 10 anos para trás para hoje, provavelmente a maioria de nós aqui somos melhores em muitas coisas do que éramos há 10 anos atrás. Pouquinho, pode ser bem pouquinho, mas já é um grande progresso realizado. Melhor do que ter ficado estacionado, né? Tem gente que nasce de um jeito e morre da mesma maneira. A pessoa não procura espiritualidade, a pessoa não acredita em nada, a pessoa acha que tudo tem que ser, né, olho por olho, dente por dente, que tudo se resolve com morte, com pena perpétua, que tem que acabar com o outro, sem perdão, a pessoa tem que revidar na mesma moeda, tem que ser assim, eu sou rígido, eu sou desse jeito. E a pessoa não tem a misericórdia dentro dela, não tem o perdão, não tem a indulgência, como se ele fosse perfeito, né? Como se ele não necessitasse do perdão do outro, da indulgência do outro. E toda hora a gente está errando, né? Por mais que a gente queira acertar, uma hora a gente fala uma palavra desagradável para alguém, dá uma resposta atravessada, às vezes a gente não está num dia bom, a gente não dá um bom dia com efusividade, com alegria. Aí a pessoa fala, nossa, o Thiago está estranho hoje, eu falei de um jeito, ele nem olhou na minha cara direito. Às vezes eu estou com um problema interno, mas o outro não tem culpa disso, né? Do meu sofrimento, da situação que eu estou passando. Então a gente começa a se enxergar como a gente é, e não como a gente acha que a gente é, né? Pelo nosso ego. Às vezes os outros enxergam a gente de uma outra maneira, a gente tem uma ideia nossa que não condiz com a realidade. Por isso que o inimigo, aquele que aponta o dedo para a gente, tem muitas vezes esse caráter de nos ajudar, porque ele faz, apesar de nos ofender muitas vezes, da gente não aceitar no primeiro momento, mas ele aponta o dedo na nossa ferida, nos pontos em que nós precisamos melhorar, nos pontos que a gente, na nossa falta de autocrítica, nós achamos que aqui eu sou ótimo nesse ponto aqui, eu já conquistei essa melhora, eu vou na casa espírita, eu faço palestra, eu ajudo no trabalho, então eu já estou quites com minhas provas, as minhas expiações, certamente eu desencarnando, eu vou para um ótimo lugar, eu vou estar vivendo com os bons espíritos. Mas será que eu sou tudo isso mesmo? Será que no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, né, com meus amigos, dentro da casa espírita, com as pessoas que convivem comigo, eu sou todo esse poço de bondade, de amor, de caridade, né, de doçura? Ou sou uma pessoa, às vezes, que exijo demais, né, que não aceito erros, uma pessoa que critica, uma pessoa, às vezes, muito rude, né? Então, às vezes, a gente não se enxerga.
A gente acaba achando que a gente é a última maravilha do mundo. Então, a prece, ela faz com que os bons espíritos tragam para a gente esse discernimento, né? Esse vigor, essa coragem, né? Essa sustentação nos momentos de dificuldade que todos nós passamos. E quando a gente vê uma situação, até nesse capítulo fala, que dá um exemplo de uma pessoa que está no deserto. A pessoa está caminhando num deserto, a pessoa está com sede, com fome, sem forças, aquele calor escaldante, e aí ela deita uma hora, senta na areia e pede: Deus, eu vou morrer, eu preciso que o Senhor me mostre onde procurar água, onde buscar algum lugar aí que tem algum alimento, alguma coisa assim. E aquela pessoa, numa hora parece que é tomada de uma inspiração, de alguém que diz alguma coisa, ele reúne forças, se levanta e vai buscar um caminho X, que parece que, acho que eu vou por aqui é o caminho que acho que é o melhor, tem uma intuição. E aí ele vai e tal, procura e acha um regato, imagina, que tem um pouco de água, ele pode saciar sua sede, recobrar suas energias. Se essa pessoa tem uma fé sincera, se ela acredita em Deus, primeira coisa que ela vai fazer: obrigado, Senhor, por ter me inspirado pelos bons espíritos, por ter encontrado o caminho correto, né? E isso acontece toda hora na nossa vida. Eu posso amanhã estar numa estrada à noite, meu carro quebrar, e aí eu ser inspirado pelos bons espíritos para procurar um auxílio, uma casa, bater em algum lugar que alguma pessoa possa me ajudar. Então a pessoa que é humilde, a pessoa que sabe que tudo está sob a vontade de Deus, vai agradecer a Deus, né? E vai saber que ela foi inspirada pelos amigos espirituais para procurar auxílio. Isso acontece às vezes com médicos, né? Às vezes a gente está com uma doença, com um problema, e a gente procura vários médicos e não acha cura, não acha, você não tem nada, faz exame, não tem, é frescura da sua cabeça, é depressão, é ansiedade e tal, dá remédio antidepressivo, um monte de coisa. Aí um dia você conversa com um, com outro, lê alguma coisa, aí abrem a rede social, às vezes é uma propaganda, alguma coisa, alguém te indica: por que você não procura o fulano de tal lá em Ribeirão Preto, lá em Araraquara, lá em São Carlos, em São Paulo, aonde for. Eu acho que esse médico vai resolver o teu problema. E a gente vai até esse profissional e, de fato, ele identifica o que nós temos, né? Acha a causa dos nossos problemas, dá o remédio correto. E a gente fala: que ótimo foi ter encontrado fulano ou ciclano, aquela pessoa me deu o caminho que eu estava procurando. Então vocês acham que isso não tem a mão divina, né? Não tem a inspiração dos bons espíritos? Então esse exemplo do deserto, a gente vive isso todos os dias em nossas vidas, não é? E aí aquele outro que é orgulhoso, imagina, ele vai ter a mesma inspiração, vai ser ajudado da mesma maneira, mas ele vai falar: nossa, eu fui esperto, eu fui inteligente, eu encontrei o caminho, eu tive forças, graças à minha força de vontade, eu levantei, achei o caminho, com a minha inteligência, achei o caminho certo e achei a água. Ele nunca vai achar que ele foi inspirado, nunca ele vai achar que tem a mão divina ali dentro. Então esse é o orgulhoso, né? Esse é o que está distante de Deus, está muito longe de entender como funcionam as leis divinas. E Deus faz isso por quê? Porque justamente Ele quer nos deixar nessa incerteza, para ver se a gente primeiro confia na providência divina e se a gente se submete à vontade dele, com resignação e com paciência. Então, às vezes, essa demora, esse aparente sofrimento, essa aparente dificuldade é um teste, né, para ver se a gente vai mesmo perseverar para encontrar a solução. E a solução vem, né? E isso cada um vai pensar e vai achar várias ocasiões em que aconteceu isso na vida de vocês, ou de um familiar, né, em que parece que caiu do céu alguma mensagem, alguma indicação, alguma solução para algum problema. Aí a gente passa para a ação da prece, né? Como que se dá então essa ação da prece, a transmissão do pensamento? A gente sabe que a prece, ela é um ato de invocação. Então, quando nós pedimos a Deus, nós estamos invocando Deus, né? E quando a gente invoca qualquer espírito benfazejo, ou mesmo quando os espíritos desencarnados nos procuram, né? Então, eles estão invocando, eles estão pensando em nós, e nós pensando em Deus, e estamos fazendo uma invocação. E a gente pode fazer o que com a prece? A gente pode pedir, né? Isso a gente mais faz, todo mundo pede.
né? Pede tudo que não necessita muitas vezes de realidade. A gente pode agradecer as muitas benesses que nós temos aqui no planeta, nesta reencarnação, né? As oportunidades que nos são dadas para a gente evoluir, para a gente progredir, as pessoas que estão ao nosso lado. E nós podemos louvar a Deus, né? Que é ter esse sentimento de gratidão a Deus por tudo que nos dá ao redor, por esse mundo em que habitamos, pelo nosso meio ambiente, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de termos um corpo para passarmos o nosso período aqui na Terra, não é? E aí, esses espíritos levam sempre até Deus essa prece. Então, quando eu invoco a Deus, nós estamos todos imersos no fluido cósmico universal. Nós temos um veículo aqui no universo, que é o fluido cósmico universal. Como nós temos o ar aqui no planeta, né, vocês estão me escutando pelo som, por quê? Porque o ar vai vibrando, né, as cordas vocais, o som vai saindo, vai vibrando o ar e sai o som. Então, o ar é o meio de propagação do som. Só que o ar é limitado, a propagação do som, quem está no outro quarteirão lá não vai me escutar, né? Só quem está aqui perto. Agora, esse fluido cósmico universal, ele é infinito. Por isso que os espíritos, aonde estiverem, escutam os nossos apelos, recebem a nossa invocação, né? E eles também entram em contato conosco, em comunhão conosco, por esse fluido cósmico universal. É onde tudo acontece, né? Onde todo o universo está unido. E aí que acontece também, né? A lei de causa e efeito, todas as nossas ações ou omissões ficam impregnadas nesse fluido cósmico universal. Por isso que Deus não está olhando cada um de nós individualmente, mas as leis se executam autonomamente, né, de autossuficiência, elas se executam. Por quê? Por causa do fluido cósmico universal. A prece, ela pode sempre exercer uma ação direta e positiva nas pessoas, né? Sempre passando pelo juízo de Deus. Ela só vai ter esse efeito se tiver o quê? O merecimento. Se tiver o fervor, a confiança, mas se o destinatário da prece tiver o merecimento. Às vezes não há o merecimento, por isso que ela, algumas vezes, não é atendida, né? Mas pensem bem, se a gente não consegue mudar algumas coisas da nossa vida, né? Mas só de nós aurirmos essa força, essa abnegação, essa resignação, essa fé, essa paciência, já não é uma grande coisa? Já não é uma bênção divina? Mesmo se a gente não modifique, mas se nós tivermos uma maior força para resistir ao mal, uma maior força para ultrapassar as nossas fronteiras, as nossas barreiras, isso já é uma benesse, né? Por quê? Porque isso não é qualquer um que está ao alcance, né? Não é todo mundo que tem essa força interior. Todos os espíritos recomendam a prece, todos eles, sem exceção, mas a gente não faz. Né? Nós esquecemos que nós temos essa bondade de Deus à nossa disposição. E isso acontece comigo. Na hora do desespero, muitas vezes, da dificuldade, a última coisa que eu vou lembrar é da prece. Como devia ser a primeira, né? Não, a gente, depois que passa, devia ter feito a prece, devia ter me encostado num canto ali, entrado num banheiro, onde quer que seja, qualquer cômodo, e ficado em silêncio, elevado o pensamento a Deus e pedido algum auxílio, alguma coisa. Mas na hora do nervoso, da ansiedade, a gente quer resolver as coisas, a gente sobe o sangue, né, na nossa cabeça, a última coisa que a gente pensa é em Deus e mais ainda em pedir o auxílio a Ele por meio da prece. Porque quando a gente renuncia a ela, a gente está renunciando à bondade de Deus, né? Deus quer nos ajudar, os bons espíritos querem nos ajudar, mas se nós esquecemos, né, nós estamos fazendo ouvidos moucos a eles, né? Nós estamos deixando de lado a isso. E tem pessoas que têm tanta fé, né, têm tanta força de vontade, acreditam tanto em Deus, e as preces são atendidas justamente para recompensar esse ato de devotamento, de confiança e de fé. Então, às vezes, as coisas acontecem, né, e são concedidas em retorno a isso, né, para ela se estimular. Olha, você tem uma fé que move montanhas, você acredita piamente em Deus, você confia nos bons espíritos, então as coisas vão acontecer, né? Para justamente você ver que você não está desamparado, que o seu esforço não é feito em vão.
E como que se dá essa ação da prece magnética? Algumas pessoas falam assim, a prece ela tem uma carga de magnetismo muito grande, né? Mas e se eu não tenho magnetismo? E se eu sou fraco de magnetismo? Será que não serve nada a minha prece? Então é só aquele médium poderoso que pode curar, aquela pessoa que tem, como eu falei, a fé muito potente, que acredita piamente em Deus, uma pessoa muito forte, muito equilibrada. Não, né? Se fosse assim, teria o quê? Privilégios de pessoas que possam orar. A ação magnética, ou ela é suplantada pelos espíritos, ou eles agem diretamente por intermédio daquela pessoa. Então, os bons espíritos vão suprir essa falta de magnetismo momentâneo. Então, quando a gente quer fazer o bem para alguém, nós devemos acreditar e confiar que os bons espíritos vão estar nos secundando e vão estar nos auxiliando a atingir aquele objetivo. Isso acontece muito com o passe, né? A gente tem muitos passistas, e acho que a maioria, que não são médiuns, né? E a gente tem aquele fervor. Mas então eu não tenho mediunidade, eu não sinto a presença dos espíritos, eu não vejo, quer dizer que eu não presto, eu não sirvo para dar passe? Mas espera aí, você está secundado, a gente está sempre acompanhado, a casa tem os seus mentores, né? Dentro da sala de passe, da câmara de passe, o ambiente está preparado, os bons espíritos estão trabalhando lá. Se eu tiver confiança em Deus, pensamento dignificante, puro, fé, confiança, eles vão me ajudar, eles vão dar uma potência, como se um gás a mais no meu poder fluídico, né? Então eles vão se utilizar de mim, da minha boa vontade, da minha obediência e resignação para que isso seja feito, para que seja dado o efeito necessário. Então nós nunca podemos falar que a gente, eu não tenho condições, eu não sirvo para isso, eu não tenho essa força toda. Não, eles vão estar, se a gente tiver boa vontade, eles vão estar do nosso lado. E a gente fala assim também, né? Então a gente sabe que isso é tão importante, essa questão de ser uma pessoa de caráter, uma pessoa voltada ao bem, que a gente vai geralmente confiar na prece para uma pessoa que tem fé. Né? Ninguém vai pedir para uma pessoa orgulhosa, né? Uma pessoa leviana que ore pela gente. A gente vai falar, eu quero que você ore por mim, que você faça essa prece por mim, que lembre de mim todas as noites. Por quê? Porque a gente primeiro confia na pessoa, né? Confia no poder de confiança e de fé e de submissão à vontade de Deus. E a gente sabe que aquela pessoa vai estar de acordo com os desígnios divinos. Ela vai estar recebendo todo o auxílio necessário para que se cumpra aquele desejo. Agora, aquele que é orgulhoso, né? Aquele não acredita em Deus, ele acredita na sua inteligência, na sua capacidade, na sua vontade, no seu poder. Então esse não vai estar secundado pelos bons espíritos. Então nós temos até uma intuição disso, né? Ninguém dá para uma pessoa de má índole, uma pessoa maldosa, invejosa, pede para orar para si. A gente vai pedir para aquelas pessoas que a gente vê que estão voltadas ao caminho do bem. Pessoas que fazem a caridade, pessoas que têm Deus em seu coração. E tem uma passagem de Paulo, né, na primeira epístola aos Coríntios, que ele fala que as preces têm que ser inteligíveis. As preces têm que ser ditas numa linguagem que todos entendam, porque senão seria como um bárbaro. Se eu falo numa linguagem que vocês não entendem e vocês falam numa que eu não entendo, nós estamos agindo como bárbaros. Por quê? Porque a razão precisa entender as palavras. Né? A prece ela funciona com o processamento da razão. O coração precisa sentir o teor e o significado daquelas palavras. Se eu não tiver isso, ela se torna um ato maquinal. Por isso que muitos, reza 20 Ave Maria, 100 Pai Nosso, e a pessoa fica lá rezando, pensando no almoço, pensando na janta, no que vai fazer amanhã, e como se aquele número de repetições, aquele número de frases, servisse a Deus. Como se Deus fosse um mero contador de formas. Né? Mas Deus quer saber do fundo, Ele não quer saber da forma, Ele quer saber o que move o nosso coração. E o que falar da prece pelos mortos, né? Prece pelos espíritos sofredores? Alguns acham que há céu e inferno, então não adianta rezar para morto, para sofredor, porque ou ele está no céu ou ele está no inferno, não vai mudar a pena dele nada, ele vai ficar ali eternamente e tal. Então é besteira orar por aquela pessoa que desencarnou, não é? E mesmo que fosse assim, quando a gente pega uma pessoa que está condenada a uma doença incurável, ou uma pessoa que estaria preso de forma perpétua, ou a pena de morte,
nós não teríamos a caridade, às vezes, de dar um alívio para aquela dor, para aquele sofrimento, levar um alimento para aquela pessoa, uma água? Isso é caridade, aliviar a dor mesmo sabendo que não vai ter solução. A pessoa vai morrer na prisão, mas se eu puder auxiliar ele com boas palavras, se eu puder carregar os grilhões que ele carrega para aliviar todo o peso dele, isso já é uma boa ação. Então eu não vou tirar ele da situação dele, mas eu estou aliviando a carga das costas dele. Né? E a mesma coisa se nós fôssemos entender que está errado, que os espíritos réprobos já estariam com seu destino determinado. Nós, mesmo assim, orando, nós primeiro lembraríamos dele, estariam felizes pela lembrança. Né? Segundo, que eles veriam que teria uma pessoa que está preocupada, e isso aliviaria a sua dor momentaneamente, né? Daria um desvio dele do mal. E por que é bom orar para os espíritos sofredores? Porque eles se acham muitas vezes esquecidos, né? E estão assim, os criminosos, as pessoas que praticaram atrocidades. E quando a gente ora para esses espíritos, a gente está levando até eles esse reconhecimento, esse auxílio, para que eles repensem o que eles fizeram, né? Para que eles se arrependam, e não só se arrependam, mas que procurem reparar os seus erros. Então a prece tem esse efeito. A prece tem um efeito de que a misericórdia divina toque o coração desses espíritos, de que esses espíritos entendam que a luz divina pode se fazer presente a partir do momento que eles mudem o pensamento e clamem pela misericórdia. Que às vezes ele está ali naquele lugar e está com aquele pensamento fixo no mal, né? Ele fala, Deus não existe, ninguém gosta de mim, né? A vida não tem jeito, falaram de céu, de inferno, mas eu estou aqui nesse lugar horroroso. Imagina, se ele entra nessa espiral, vai virar uma pena eterna. Nunca, aquela duração que ele vai estar ali, ele vai achar que nunca vai sair dali, né? Mas se nós inspirarmos o bom pensamento até ele, lembrarmos dele, levarmos esse auxílio até ele vai ter uma fagulha de luz, vai ter uma lembrança de Deus e vai pedir auxílio, e vai vir o socorro, né? Só que aí depois é com ele tem que se arrepender, ele tem que reparar, vai ter que escolher novas provas, para que volte aqui na Terra e fazendo o bem, ele repare os erros que ele fez. Outros falam, a imutabilidade dos desígnios divinos. Não há penas eternas para Deus. As penas para Deus, a lei de justiça de Deus, ela é de pena indeterminada. Por que eu falo pena indeterminada? Porque basta a vontade de voltar ao bem. Ela é eterna enquanto aquele espírito perdurar no mal. Enquanto aquele espírito se comprazer no mal, ele vai continuar sofrendo. Agora, a partir do momento que ele volta para o bem, a pena acaba, né? A pena toma uma outra significância. Então não há penas eternas para Deus. A lei de Deus, ela não é de penas imutáveis e nem de penas provisórias como a nossa, né? Aqui o nosso sistema penal, a pessoa foi condenada a 10 anos de prisão. E vocês sabem disso, que 10 anos para alguns, em 2 anos a pessoa pode se arrepender, né? Pode estar recuperado, pode ser uma pessoa que poderia ser colocada na sociedade e que não vai mais delinquir. Outros passam 10 anos e saem piores ainda do que entraram. Né? Então, onde estaria a justiça de Deus fosse assim? Onde estaria a bondade divina? Né? Então, não é a duração da pena que faz o resultado ou não, é a sua modificação interior, a mudança dos seus desígnios, se voltar ao caminho do bem. E em vez da gente solicitar que Deus derrogue a lei, né, nós, orando pelos sofredores e pelos mortos, nós somos partícipes da lei de amor e de caridade. Nós somos instrumentos da lei de amor e caridade, servindo a que esses espíritos se recuperem, se volte ao caminho do bem, volte a sua atenção a Deus e planejem novas existências. E por fim, as instruções dos espíritos, né? Os espíritos falam que nós devemos toda manhã começar a manhã com uma prece. Quando nós saímos do nosso corpo durante a noite, nós vamos para o plano espiritual, nós temos contatos com os nossos benfeitores, com os nossos amigos espirituais, com as pessoas que dão conselho para nós, que dão mais esperança. A gente aure toda aquela força para
quando nós acordarmos de novo no outro dia, nós continuarmos a nossa luta diária, a nossa batalha, nós nos esquecemos disso, porque nós acordamos e esquecemos. Só que nós devemos agradecer a Deus a esta oportunidade de termos esse contato com os amigos espirituais, de estarmos tendo uma chance da reencarnação, de fazermos um destino diferente, né? E a gente tem que santificar essa oportunidade. E nós, na pressa, na correria, esquecemos disso também, né? E vou mais, eles falam que a prece, ela não precisa de forma, como a gente sabe, de local, de nada disso. A prece, ela deve ser de todos os momentos. E como que é a prece de todos os momentos? Cumprindo todos os deveres que nós devemos cumprir, né? Todos os deveres perante a pátria, perante a sociedade, perante os nossos amigos, os nossos familiares, ao nosso trabalho. Se nós agirmos de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, nós estamos numa constante oração. Nós estamos agradecendo e sendo dignos do amor divino que Ele nos concede. E quais oportunidades que nós temos de provar esse amor? Quando a gente socorre pela caridade material, pela caridade moral, quando a gente sofre um revés da vida, uma ofensa ou qualquer tipo de problema e a gente glorifica a Deus, a gente agradece a Deus de dar a oportunidade da gente estar pagando as nossas expiações, cumprindo com os nossos deveres. Porque até o mal que nos atinge é uma benesse de Deus, porque está mostrando aonde devemos modificar, aonde a gente ainda precisa se alterar, né? Mudar do nosso jeito de ser. E a prece, ela é uma filha dileta da fé. Quando a pessoa tem fé, a prece, ela vem. A prece é uma necessidade, cria-se uma necessidade da prece quando você tem fé. Você ora em qualquer lugar, a qualquer momento, agradece a Deus quando você se salva de um perigo, né? Quando coisas boas e felizes acontecem na sua vida, você também louva e agradece a Deus, né? E quantas coisas boas nós recebemos todos os dias, né? De quantos perigos nós escapamos aí no trânsito, né? Na rua, em todo quanto é lugar, caminhando, quantas coisas ruins que deixam de acontecer conosco, né? Pelo amor divino e por nós estarmos no caminho do bem. E por último, como Santo Agostinho disse, né, que o Cristo tinha, como Espírito maior que esteve entre nós, ele se transportava para outras regiões celestes pela fé que ele tinha e pela oração. Saía fora do corpo, né, e estava em contato com Deus. E que ele, mesmo durante carregando a sua cruz, né, no Gólgota, e sabendo que ia morrer, mas ele ia alegre. Né? Ele ia com o seu espírito puro, com o seu espírito feliz, leve. Por quê? Porque ele sabia que ia desencarnar, ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Então é isso que a prece pode fazer por nós, é nos distanciar desse plano terreno, desse sofrimento, todos os problemas que nós temos aqui. Nós somos transportados a outras regiões. Quando a gente sabe orar, quando a gente medita, né, quando a gente muda de frequência dentro de nós. Então nós nos igualamos a esses espíritos que já sabem, né, aurir essas benesses dos serafins, dos anjos, escutam outros sons, né, outros cheiros. É uma outra realidade fora deste planeta, totalmente espiritual, mas de infinita paz, de infinita bondade e sabedoria. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Uma boa noite. Obrigado.